A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem que veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Estou muito grata mais uma vez por estar aqui. Quero pedir perdão aos irmãos, porque na semana passada a minha filhinha de 2 anos, ela estava se recuperando aí de uma gripe. Ela ficou em casa, não foi para a escola e foi uma semana um pouco difícil. Então por isso eu não consegui trazer um vídeo para vocês. Mas Deus vem trazendo aqui algumas revelações. E hoje ele tem uma mensagem muito específica para os nossos corações, amém? Então a mensagem de hoje, ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 20. A epígrafe do texto fala sobre a revolta de Seba. Nesse texto, gente, basicamente o que acontece? O início, ele já retrata, ali a palavra de Deus já retrata que um homem ordinário da tribo de Benjamim chamado Seba se coloca contra o reinado de Davi. E em uma situação onde Davi já tinha ali sofrido uma rebelião contra o seu próprio filho, Absalão, então ali o povo já estava meio dividido, sem saber se ficava em Israel ou se voltava para Judá, eles estavam ali meio confusos. Então Seba, ele começa a se aproveitar de uma situação de fragilidade de um reinado para aí tentar usurpar o reino. Um homem ordinário, não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum antecedente de liderança ou qualquer importância no governo, tá? Um homem ordinário. Então eu percebo aqui o quanto algumas pessoas, elas estão ali à espreita, só esperando, uma situação de debilidade, uma situação de fragilidade para te apunhalar pelas costas. Então nós precisamos, gente, nos revestir da armadura de Deus. Porque realmente a nossa carne não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, mas infelizmente são pessoas que se permitem ser manipuladas pelas astutas ciladas do inimigo. Mesmo sabendo, mesmo Seba, vendo o fim, o castigo de Absalão, que era de morte, ele tentou contra o rei que era ungido do Senhor, o rei que Deus tinha escolhido para estar naquela posição. Então nós vemos ele conseguindo, esse homem, gente, conseguindo que todos os israelitas abandonassem o rei Davi. Então a palavra vai nos dizer que apenas o pessoal de Judá, o povo de Judá, se permaneceu fiel. Então no meio de tudo isso, Davi ele percebeu que Seba, na verdade, mesmo sendo um homem ordinário, ele iria dar mais trabalho que Absalão, porque ele já estava constatando que Seba já estava conseguindo influenciar comandantes do seu exército. Porque em um momento aqui, quando o rei Davi ele entende que Seba estava conseguindo dividir grande parte do seu reinado, ele levanta Amasa, que era o comandante do seu exército, para liderar ali uma tropa para conseguir aí assumir aí conseguir pegar, convocar pessoas de todo Israel para guerrearem com ele. Então o rei Davi ele deu um prazo de 2 dias para que Amasa fizesse isso e não voltou. Amasa não voltou dentro deste prazo. E ele percebeu, esse homem vai me dar trabalho, ele está conseguindo influenciar muitas pessoas. Então ele decide levantar Abissai para fazer aquilo que Amasa não tinha conseguido fazer. E ali Joabe também, que era irmão de Abissai, ele se levanta junto com a sua tropa para ir contra Seba, tá? Só que nesse meio período, enquanto eles estavam em busca de Seba, eles encontraram Amasa, que era aquele comandante que foi influenciado. E aí Joabe, com uma espada escondida ali numa das suas mãos, ele de repente pegou ali Amasa pela barba e conseguiu enfiar sua espada na barriga de Amasa. E ali matou, foi uma morte bem trágica. A palavra de Deus fala que enquanto ele enfiava a faca ali na sua barriga e ele tirava a espada, também tinha saído ali parte do seu intestino, então foi uma morte trágica, realmente proposital para que o povo visse ali a consequência, a consequência de uma rebelião, de fazer parte de uma rebelião. Então Amasa, gente, era um comandante do exército. Então ali ele teve um castigo terrível e ali ele ficou de exemplo para todo o povo. A palavra vai dizer também que depois de todo esse acontecimento, eles conseguiram ali muitas pessoas ali a favor do rei Davi e também a favor de Joabe, que ali passaria a ser novamente o comandante do exército, de Davi. E ali eles decidiram procurar Seba. E aí o que acontece? Seba, neste momento, ele já estava passando por todas as tribos de Israel. E ele estava conseguindo influenciar todas as tribos contra o rei Davi. Seba, ele para em uma cidade chamada Abel Bet-Macá. Tá? E ali, como fala a palavra, ele fica com um dos seus parentes.
E Joabe, sabendo disso, vai atrás dessa cidade, começa a construir rampas de areia, começa a armar estratégias ali para conseguir guerrear, para conseguir enfraquecer, para conseguir adentrar nesta cidade, e ele começa a cavar areia para enfraquecer a base da muralha para que ela caísse. E a muralha, ela fala de uma proteção espiritual, ela fala o quê? De uma proteção que a gente conquista através da intercessão, através do quê? Da santidade, da santificação. Então, nossas muralhas ao redor da nossa cidade são erguidas através de uma intercessão, através de um posicionamento e obediência. Então nós vemos o que? Joabe conseguindo enfraquecer essa força dessa cidade, através do quê? De um cavar. Ele estava tentando cavar o que estava lá embaixo da terra. Isso também nos fala sobre o quê? Coisas que foram escondidas, que precisam ser reveladas. Então, nós vemos aqui que essa cidade talvez tivesse uma fraqueza. Porém, a palavra fala que durante esse momento, uma mulher, que não se revela o nome, mas que a palavra fala que era uma mulher esperta, ela chama Joabe para conversar. E aí, ela diz bem assim, no versículo 18: antigamente costumavam dizer, vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Então nós vemos uma mulher com muita sabedoria e coragem, que ela consegue intermediar uma situação e trazer a consciência de Joabe o que ele estaria prestes a fazer. Ele estaria prestes a destruir uma cidade que era leal. Uma cidade que pessoas de todo Israel, de toda a nação, iam para buscar conselhos, ou seja, ali tinham conselheiros sábios que obedeciam princípios. No entanto, naquela cidade tinha escondido um grupo de pessoas com rebelião, que estavam se rebelando. Então, a gente vê que Seba conseguiu passar por todas as cidades, conseguiu implantar, disseminar confusão e divisão em todas as tribos, porém, a tribo, essa rebelião, essa busca de Joabe, encerrou nesta cidade, uma cidade que era tida como uma cidade de conselheiros sábios. Olha que interessante isso, né? E ali, uma mulher se levanta, uma mulher inteligente, que decide trazer à tona a consequência de uma ameaça a uma cidade que era fiel a Deus. Então eu vejo aqui esta mulher, ela tomando uma postura sábia e de coragem. E ali nós vemos que essa mulher, ela tinha, gente, alguma influência, porque ela consegue fazer um trato, porque Joabe fala que, na verdade, ele nunca teve o objetivo de destruir a cidade, que ele só queria Seba. E aí aquela mulher fala, então, nós vamos trazer para você, nós vamos jogar a cabeça de Seba por cima da muralha. E assim foi, aquela mulher foi conversar com os conselheiros daquela cidade, porque aqueles conselheiros sábios, gente, tinham a noção do castigo que seria se revoltar contra o ungido do Senhor. Então, na verdade, a guerra não era contra todo o povo, mas a guerra era contra o espírito enganador. Vamos colocar aqui em uma situação o espírito de Seba, que simbolizaria ali um espírito de engano, de manipulação, de rebelião, que ele conseguiu disseminar contra todo o povo. Se a gente aniquila esse espírito, se a gente aniquila e começa a interceder e se defender contra esse espírito, nós resolvemos o problema. Então aquela mulher, ela teve consciência que a luta era contra um, não era contra a cidade, não era contra uma nação, era contra um inimigo, e o inimigo era o inimigo das nossas almas. E ali eles conseguiram, ela conseguiu aí fazer com que os conselheiros jogassem a cabeça de Seba, e ali finalizou. E ali finalizou a rebelião. Então nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. É isso que Deus quer orientar a nós hoje. Nós não estamos, gente, lutando contra pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu não sei em qual condição você está. Eu sei que essa palavra é muito específica. Para Deus me trazer aqui, para trazer uma palavra muito específica como essa, é porque alguém precisa desse direcionamento, dessa instrução. Então eu quero que hoje você entenda que a nossa guerra não é contra pessoas. Não é contra a carne e sangue. Hoje Deus está te revelando um espírito de manipulação, um espírito de rebelião, um espírito de engano que pode estar aí tentando atingir
né? Atingir de alguma forma, te prejudicar, te causar dano de alguma forma. E o que esse espírito faz? Ele tenta influenciar pessoas contra você, como Sanbalat, Tobias e Gesem, como Absalão. Então nós vemos na história que, infelizmente, pessoas sempre se levantam em algum momento, né? Em um momento onde existe uma obra de Deus a ser concluída, né? Então nós vemos em algum momento o inimigo tentando levantar pessoas frágeis, pessoas fracas na fé, pessoas que não compreendem, que não alimentam seu espírito o suficiente, pessoas que não obedecem aos princípios, para se permitirem ser influenciados por esses espíritos enganadores. Então espero que hoje você, através dessa mensagem, consiga acordar. Se você está no lado da rebelião, ou se você está no lado da pessoa que está sendo rebelada, não sei qual é a sua situação hoje. Mas eu espero que você hoje consiga entender a tua posição no reino. Existe perdão para todos. Existe, se você se arrepender, existe perdão para você. Deus, Ele realmente não trata o culpado como inocente. Mas se hoje você abrir porta, na verdade, para que o Espírito Santo de Deus entre e se arrependa disso, Ele vai te ajudar. Mas caso não, caso você não dê essa legalidade para que o Espírito Santo venha atuar em você, purificar você dessas influências, infelizmente, o final pode ser a morte espiritual. Então, eu espero de todo o coração que você consiga entender que não é assim que a gente luta, não é na nossa justiça própria. Como também você, que talvez esteja sendo atingido por pessoas que estão tentando de todas as formas contra aquilo que Deus colocou em suas mãos, você precisa entender que as suas armas não são deste mundo, elas são poderosas em Deus. E é através da intercessão e a paciência. E nós temos aqui também uma instrução: se aliançar pessoas sábias, se aliançar pessoas fiéis que têm frutos do Espírito, porque como a cidade de Abel Bet Macá, nós vemos que era uma cidade que tinha frutos do Espírito, frutos da sabedoria, frutos de fidelidade, lealdade. Então é esse tipo de pessoa que nós precisamos nos aliançar. Eu espero, no fundo do meu coração, que essa mensagem tenha edificado você e que de alguma forma você seja instruído, que você receba essa estratégia. Amém, meu irmão? Eu fico até aqui, até o nosso próximo vídeo.